E aí pessoal, tudo bom? Professor Pado aqui falando, e hoje nós vamos falar um pouco sobre a embriologia, que é o tema da pesquisa de vocês, certo? A embriologia realiza o estudo de todo o processo de desenvolvimento dos embriões, desde a fecundação até a formação dos seres vivos. Voltando um pouco na história, a gente pode ver que Aristóteles, que é um filósofo da antiguidade, ele foi um precursor da embriologia. Ele foi um dos primeiros a analisar embriões de galinha e percebeu que o animal adquiria forma gradualmente e assim desenvolveu a teoria da epigênese, certo? Anos depois, no século XVIII, um outro cientista chamado Caspar também realizou experiência com embriões de galinha e constatou a mesma coisa de Aristóteles. E ele é tido como o pai da embriologia. A embriologia estuda todas as etapas do processo embrionário, tanto dos seres humanos como também dos animais e vegetais. Ela é dividida em embriologia humana, embriologia comparada e embriologia vegetal, certo? A embriologia comparada estuda e compara os embriões de diferentes espécies, de animais, seres humanos e plantas, certo? O desenvolvimento dos embriões humanos é um processo de desenvolvimento de um embrião humano, ocorre em diversas etapas, quais são fecundação, segmentação, gastrulação e organogênese. Nós vamos falar sobre cada um deles agora. A primeira etapa da fecundação, que é a fecundação, ocorre quando ocorre a junção, o encontro dos gametas masculinos e femininos, assunto que nós já estudamos em vídeos passados, certo? Em seguida, o zigoto se divide repetidas vezes no processo chamado segmentação ou clivagem. Então aqui já é a segunda etapa do desenvolvimento embrionário, que é a segmentação, que é quando o zigoto começa a se dividir repetidas vezes, certo? Primeiro, ele se reparte em duas células, chamadas blastômeros. Na sequência, elas se dividem em 4, em 8 e assim por diante, causando um aumento considerável do número de células. Cerca de uma semana depois, tem início a fixação desse zigoto, desse conjunto de células, na parede do útero, chamada de blastocisto. Logo depois a essa etapa ocorre a gastrulação, que é a terceira etapa no processo embrionário. Além do aumento do número de células, o embrião cresce em volume total. Nessa etapa são formados 3 folhetos embrionários. O que são esses folhetos? São camadas de células que dão origem aos tecidos e aos órgãos. São 3 folhetos, 3 camadas de células: ectoderma, mesoderma e endoderma. E por fim, a quarta etapa do desenvolvimento embrionário humano, que é a organogênese, última fase do embrião. Nessa fase ocorre a diferenciação dos órgãos e dos tecidos, e o tubo neural é formado, que é chamado de neurulação, e o embrião é chamado de neurula. Esse processo ocorre até a 8ª semana de gestação, 56 dias. A partir da 9ª semana, o indivíduo em desenvolvimento passa a ser chamado de feto e nasce em média a partir de 38ª semana de gestação. Tá bom? Pois pessoal, era isso. Então até o próximo vídeo.